Olá, eu da redação está de volta e agora quem está aqui com a gente é o secretário da Fazenda de Porto Alegre, Leonardo Busato. E bom, com ele a gente tem assuntos dos mais variados, porque toca afinal numa questão fundamental que é a situação financeira, que não só da prefeitura, porque também afeta a gente em muitos aspectos. A gente convidou a Bruna, que é repórter da política, para participar desse bate-papo. E Busato, para abrir aqui um assunto recente, que até o final de semana o Jornal do Comércio colocou no seu site, ontem na edição também impressa, que é o parcelamento dos débitos que a prefeitura tem com fornecedores que prestaram serviço em 2016 e não receberam até agora. E afinal, o que a prefeitura está propondo e a ideia de saldar isso até 2020, né, quando termina o mandato do prefeito Nelson Marquesan? Queria que tu rapidamente, e até se já começou, né, a possibilidade das empresas entrarem e optarem. Sim, a gente tem tratado com transparência isso desde o início da gestão. Nós já levantamos o conjunto de fornecedores que havia em atraso, foi até publicado na internet, e a gente passou a discutir um plano de pagamento baseado, tem outras capitais que fizeram isso recentemente, como Salvador e Curitiba, e a Câmara de Vereadores aprovou. Com isso, a aprovação foi há 2 semanas atrás, a publicação da lei na sexta-feira. A gente deve estar até o final dessa semana disponibilizando um site para todos os fornecedores que não receberam as suas dívidas de 2016, que eles possam fazer a adesão. Né? É um site que vai ser bem amigável, as empresas vão poder entrar lá, até pessoas físicas eventuais que a gente tem dívida, entrar lá, olhar quanto que é o seu débito, se discordar eventualmente do valor, também contestar. Tem que ser atualizado? Essa é uma dúvida que eu tenho. Você atualiza o valor do ano passado ou não tem isso na República? Não tem. Na verdade, assim, a gente não tem essa previsão de atualizar de fornecimento, porque na verdade o fornecimento já deveria ter sido pago 30 dias após a entrega, que é o grande problema. E a lei ela coloca, até pela nossa questão de dificuldade, que esse é um parcelamento nominal. A gente entende também a questão dos fornecedores, mas é o que é possível fazer. Para poder pagar até o final da gestão do prefeito Marquesan, até 2020, foi essa proposta possível. E a gente de atualização de valores, abre mão de atualização de valores, mas também ela vai ter uma garantia, que hoje ela não tem de receber, um termo assinado pela própria prefeitura, que ela vai receber naquelas parcelas e eventualmente botar no seu fluxo de caixa, suas empresas têm essa garantia, e muitas vezes algumas empresas até ir no banco, pedir algum capital de giro para poder fazer, com essa garantia, fazer giro para seus negócios. Vocês já pagaram alguma coisa do ano passado? Sim, algumas coisas sim. O que falta pagar? O que foi colocado desde o decreto que foi publicado na primeira semana do governo, que somente casos excepcionais iam ser autorizados. Dois deles assim, são simbólicos, foi na primeira semana de governo. Um era o pagamento dos precatórios, a parcela de precatórios que o governo passado deveria ter pago até 31 de dezembro, 33 milhões de reais, que é pago ao Tribunal de Justiça. Quando nós nos deparamos lá, nós tínhamos essa despesa. Obviamente, até porque isso implica até em algum processo para o próprio gestor, o gestor máximo que era o prefeito, nós pagamos. Outra questão que foi logo no início do ano foi as creches e entidades conveniadas, mais ou menos 15 milhões de reais, que não receberam a última parcela no ano de 2016. Obviamente, são as entidades que atendem a população mais carente de Porto Alegre. Nós tivemos que abrir uma exceção. Ao longo desses meses tiveram raras exceções, talvez aquela que teve mais repercussão foi a areia. Nós tínhamos um grande problema de buracos em Porto Alegre após aquela chuvarada que houve no mês de junho, e nós tínhamos que excepcionalizar o pagamento de areia porque o fornecedor se negava a entregar areia e insumos para fazer asfalto, mesmo tendo as máquinas para fazer lá novas, porque não recebia, fazia desde maio do ano passado. É um bom momento, né? Quando tem nós tivemos que parcelar. Exatamente. E infelizmente a gente tem, as pressões são diferentes, mas a gente tem que comprovar o interesse público nesse pagamento. O restante dos fornecedores a gente está colocando dentro desse parcelamento que foi aprovado. E quem não aderiu ao parcelamento não tem garantia de receber agora? Como é que vai ficar? A gente tem uma questão legal agora, né, lei aprovada, que a gente tem que adequar nesse parcelamento. Quem não aderir vai ficar para pagar depois do parcelamento. Quer dizer, só no próximo governo. A gente até tem a possibilidade, de eventualmente ao longo do governo, se as coisas melhorarem, a gente torce que melhore, né, de tendo recursos disponíveis até antecipar o pagamento. Agora, a situação real é essa: se nós não conseguirmos, quem não aderiu ao parcelamento agora, a perspectiva hoje é receber só em 2021. E tem um detalhe só pra gente fechar isso. Não prescreve? Não prescreve, porque se a dívida já estiver liquidada, né, ou seja, o serviço já foi prestado, ela não prescreve, até porque ela pode eventualmente contestar na justiça. Então a gente
A gente vai pagar. Isso E a tem gente o não detalhe vai que deixar as pra empresas esquecer. podem usar o que tem a receber para bater eventualmente alguma dívida, não sei, com o município. Eu acho que isso vai atingir muitos desses fornecedores. A gente não tem muitos fornecedores porque os devedores mais característicos da prefeitura, elas não são geralmente fornecedores da prefeitura. Mas é uma possibilidade interessante, foi até uma própria emenda da Câmara de Vereadores que foi interessante, que aqueles devedores da prefeitura de IPTU, ISS e TBI que estão na dívida ativa, ou seja, aquela dívida já foi constituída, mas a prefeitura deve, ao invés de desembolsar, nós fazemos um encontro de contas que é bom para todo mundo, bom para o fornecedor e bom para a prefeitura, que a gente faça esse encontro de contas, é uma possibilidade. Vamos para outro assunto também, continuando nas finanças, aí fazer pelo menos tem uns 5 temas aí para a gente vencer no nosso tempo aqui. Primeiro, a prefeitura apresentou os números das finanças e tem redução de gastos, né? E chamou atenção redução, por exemplo, em manutenção, né? Repasses para DMLU, DEMAB, IPTC, CARRIS, né? Que chegou a 73 milhões. Menos, né? Nesse período de janeiro a junho em relação ao passado. Quer dizer, a gente vê as pessoas cobrando muito, assim, a qualidade quer dizer, da questão de manutenção de ruas ou mesmo serviços. Como é que você consegue economizar ao mesmo tempo que tem uma demanda clara? Assim, a gente tem que deixar claro e as pessoas têm que, e acho que a gente tem que, sempre quando a gente entra no governo, tentar reduzir ao máximo todas aquelas ineficiências e desperdícios. É claro que em momento de restrição financeira, que acaba afetando até o salário do próprio servidor, em alguns aspectos os serviços públicos vão ser afetados. A gente não tem como negar isso. Mesmo com essa chuvarada que deu agora em junho, enfim, que gerou todos aqueles buracos, a gente não prometeu tapar todos os buracos. Aliás, nós não estamos prometendo. Aliás, aqui perto do jornal tem uma rua que ela vi lá que está com, acho que 10 metros de extensão, tem pelo menos uns 20 buracos. Então, uma dica que a gente já dá. Eu recebo inclusive amigos meus, tem um buraco aqui, a luz está. Meu poste está apagado aqui, a capina não foi feita. É claro que uma cidade. Assim, a gente coloca de uma maneira mais transparente. O déficit das contas, ela pode ser mostrada em números. Mas esse déficit já estava sendo refletido na cidade há muito tempo. Você garante que economizar nos gastos públicos que aconteceu no primeiro semestre, a redução dos gastos, não foi às custas de serviços que a população não recebeu? Não, algum aspecto, como eu falei, a prestação de serviço é afetada. Esses buracos que estão sendo colocados na rua, que estão nas ruas, que brotam na rua. É obviamente que uma parte delas, não só tudo, mas uma parte delas é em função da dificuldade financeira da prefeitura, que não é de hoje. A gente recebeu a prefeitura com um contrato de capina sem pagar, o mato estava a altura de 1,5 metro de altura na frente da casa das pessoas. Os postos de saúde, os medicamentos, as escolas, a educação precária já era afetado pela situação financeira. Secretário, assunto, pagamento dos servidores, a gente está aí já quase no dia, parcelamento ou não? Sim, não, com certeza, a gente já colocou de maneira transparente, desde o início do mês de junho, no final do mês de junho no caso, a gente sempre colocou que a situação ia se agravar mês a mês até dezembro. Dezembro todo mundo conhece, assim, tem a famoso IPTU, a antecipação do IPTU. O que nós estamos fazendo é minimizar esse impacto, mas vai ter um parcelamento. A gente amanhã vai ter a última arrecadação grande do município para saber quanto que efetivamente a gente vai conseguir. Uma ideia já da primeira faixa? Vai ser menor do que a primeira faixa do mês passado, que foi R$10.600. Menor significa o seguinte, vai cortar, o parcelamento começa no valor menor. Quanto será que vai ser? A gente não tem como dar, eu não quero nem antecipar, porque eu posso estar errando, porque como as faixas, quem ganha mais, a faixa às vezes 5, 10 milhões faz muita diferença, eu não quero colocar agora, mas a gente vai divulgar isso, acho que provavelmente quinta-feira de manhã ou da tarde, mas posso garantir, vai ser menor do que 10 mil, mas vai ser maior que o Estado. E paga, só para fechar isso, paga dia 30, paga o... dia 31 é a primeira parcela, né? Como o município, ao contrário do Estado, ele recebe mais recursos ao longo dos primeiros dias, a gente imagina que ao final da primeira semana de agosto já esteja tudo quitado. Mais tardar, ao redor do dia 8, 9 de agosto. Mas isso em 2 parcelas, imagina que consegue 2 ou 3. A gente vai fazer o máximo de parcelas necessárias para pagar o máximo possível para cada servidor. Certo. Meritocracia, outro tema. Sim, o senhor havia comentado isso no anúncio do parcelamento passado, né? De fazer uma revisão de quais são os servidores que recebem alguma gratificação, ou não só gratificação, mas que recebem... mas acho que é esse termo, né, adequado. Tem várias, um conjunto de gratificações, isso. Isso, e como é que está sendo feita essa revisão, pretende se colocar em prática, e aquela outra informação que o senhor havia passado de que o limite, que o gasto com servidores estava chegando no limite permitido pela LRF. Isso.
Como é que está esse estudo? Então assim, a questão da gente falar um pouco de meritocracia, eu sei que a gente começa a falar disso, o pessoal começa a levantar da cadeira, mas eu sempre digo, até com os nossos filhos nós ensinamos o que é o mérito, né? Ou seja, a pessoa vai bem no colégio, a gente parabeniza, vai mal, eventualmente até bota para estudar de castigo, ou seja, faz parte do processo, enfim, da sociedade. Então o que nós estamos colocando, os projetos já estão prontos. Agora, em função da questão política, nós já conversamos com os vereadores, eles acham que ainda não é o momento de apresentar. Mas a ideia básica é poder premiar de alguma maneira aqueles servidores que desempenham suas atividades de uma maneira mais dedicada, mais efetiva, com melhor resultado, e eventualmente aqueles servidores que não entregam, não se comprometem, não conseguem ter um resultado satisfatório na prestação de serviço à população, ele de alguma maneira ele seja, não vou dizer prejudicado, porque não é o caso, mas ele não receba tanto quanto o outro que merece mais. E como é que vai fazer isso sem mexer no salário, porque não pode mexer? Exatamente. A grande questão da prefeitura foi se criando um conjunto de gratificações, de regimes diferenciados de trabalho, que hoje permite, por lei municipal, a redução, porque a gratificação ela não é o salário básico. Tu recebe algo para entregar alguma coisa. Como essas gratificações, muitas vezes, elas não medem nada, ninguém entrega nada para receber elas, ou entrega muito pouco, o que nós vamos propor é, além de aumentar as metas, aumentar os indicadores necessários para entregar à população, são os regimes de trabalho. Aqueles regimes de trabalho que teoricamente seriam de dedicação exclusiva, que a pessoa não poderia trabalhar em mais nenhum lugar, ele poderia ser tirado a qualquer momento. Isso pode mexer também na carga horária de trabalho desses servidores? A carga horária eu acho difícil, porque quando tu reduz a carga horária, a pessoa deixa de trabalhar também, mas eventualmente até isso poderia ser discutido. Mas colocamos sempre que essa discussão vai se travar na Câmara de Vereadores, o nosso compromisso é propor. Bom, e outro assunto que a gente se propôs aqui a discutir com o secretário é a mudança do cálculo do IPTU. Para quem mora em Porto Alegre, né? É um tema que toca muito as pessoas, né? Mexe, né? O senhor estava até falando, quando as pessoas gritam mais quando mexe no imposto direto, que é o típico, né? O imposto que é o IPTU, do que o indireto, que é PIS/COFINS, apesar de a gente ter chiado essa semana passada por causa da gasolina, né? Que é o imposto direto, ICMS, que é o imposto indireto, né? A gente teve, né? No último ano aí, o senhor estava inclusive na Secretaria da Fazenda, quando o governador aumentou a alíquota, né? Exatamente. E o IPTU, o que as pessoas podem esperar? E a questão vai, afinal, já tem uma proposta? Eu queria que o senhor trouxesse pra gente aí, porque realmente está todo mundo acompanhando e querendo saber. Sim, acho que é importante colocar assim, né? A gente vai fazer essa discussão. Isso é fato. Não é possível que Porto Alegre seja... Já estão fazendo, na verdade. Sim, o estudo da proposta já está pronto. Semana que vem a gente deve apresentar para o prefeito, que vai, claro, ratificar ou eventualmente sugerir alterações. A gente tem uma questão básica que é a injustiça tributária, ou seja, hoje, eu estava vendo aqui antes da nossa conversa numa apresentação, hoje imóveis de mesmo valor chegam a pagar quase 10 vezes a diferença, 10 vezes a mais ou menos do que um outro imóvel com o mesmo valor. Ou seja, mas estão na mesma região da cidade, mesmo bairro, mesma rua? Não, com o mesmo valor. Tá. Dá um exemplo aí. O valor ele é calculado por essas condições. Então assim, existe um imóvel no bairro Petrópolis, tá, que vale 520 mil. Todo mundo aqui. 100 metros quadrados. 100 metros quadrados. E um outro imóvel no bairro Azenha, né, são Petrópolis e Azenha, que vale os mesmos 520 mil, porque, enfim... E 100 metros quadrados também? Um paga 1.400 de IPTU e o outro paga 800. Qual paga 800? Azenha? O de Petrópolis paga 1.400, o da Azenha paga 800. Mas são bairros que têm uma valorização diferenciada. Mas o valor do imóvel, mas é que o valor do imóvel é o mesmo. Mas o que vai ser considerado? Sim. Você considera, por exemplo, a infraestrutura que a prefeitura fornece, tem saneamento, tem... Paga 1.400, se não reflete... Como é que funciona o valor do IPTU? O IPTU é um percentual sobre o valor do imóvel. Então, se eu tenho uma mansão lá na Vila Nova, na Zona Sul, que existe... Vou dar um exemplo mais concreto. Nas ilhas. Quem vai nas ilhas de Porto Alegre conhece, existe um lado da rua que são mansões enormes e do outro lado a pessoa que mora, o povo mora em situações muito mais humildes. Ou seja, a gente, naquela mesma região, se nós não fizermos a diferenciação, que hoje não há, o valor proporcional vai ser o mesmo. Claro que quem tem uma mansão hoje paga mais, mas
proporcionalmente ao valor que ele tem, paga menos do que tem o imóvel mais barato. Você já tem identificado isso? Com certeza. E vocês vão mexer como? O que o senhor vai levar para o prefeito semana que vem? O que o senhor pode nos adiantar? O que a gente vai colocar? Primeiro, a gente vai tentar fazer com que tenha justiça. Justiça seja progressiva, ou seja, aqueles que têm imóveis de mesmo valor, independente da região da cidade, claro que vai ser mensurado a região da cidade, mas o mesmo valor tem que pagar o mesmo imposto. Então, acabar com as injustiças. Outro ponto, a gente vai aumentar o valor de isenção técnica, que é a isenção financeira, ou seja, imóveis que até determinado valor não pagam nada. Tá? Existe uma proposta que ainda não foi validada com o prefeito de fazer uma tabela progressiva como imposto de renda, ou seja, até determinado valor ninguém paga nada. Uma outra faixa, aí começa a se pagar uma alíquota, que também nós não definimos ainda, que tem que ser levado para o prefeito, que paga uma determinada alíquota menor do que a terceira faixa e assim até a quinta faixa. Serão 5 faixas. A ideia é que sejam, isso é a proposta, que seriam 5 faixas progressivas, porque o IPT progressivo já é uma questão legal, já uma jurisprudência consolidada, porque é uma questão de progressividade, ou seja, quem tem imóveis mais caros pagaria uma alíquota maior e também teria o benefício das faixas menores. É que nem imposto de renda, essa é a nossa proposta. E também discutir as isenções, aquelas que hoje existem aos montes na Prefeitura de Porto Alegre e que no mínimo a discussão nós vamos travar. Quem tem, por exemplo, casos que vocês devem buscar a mudança ou retirar. A ideia é retirar a isenção, é isso? A ideia é discutir. Os exemplos é das universidades, não é? Acho que é o... Aquele no caso do Unipoa, que é das universidades, ela é uma isenção específica para concessão de bolsas. Isso. Então tu tem uma contraprestação, que é do ICS e do ISS. Mas uma discussão que a gente tem que travar é dos clubes esportivos. São isentos? Que são isentos. Todos. Que mais que é isento? Independente do... Igreja são isentos? A igreja tem uma imunidade constitucional, isso a gente não pode discutir. Aí não tem que discutir, tem que ser as isenções aqui. Aí tem uma isenção, por exemplo, para as viúvas dos pracinhas. Os pracinhas são os ex-combatentes da Segunda Guerra. Independente se a viúva é rica ou é pobre, ela tem isenção. E os filhos herdam isso? Os filhos não herdam, mas as viúvas têm até hoje. Não sei quantas viúvas vocês têm ideia. Eu não faço ideia, mas são às vezes pequenos exemplos que a gente acaba colocando que geram injustiças dentro da... Quanto isso? Vocês têm uma ideia de quanto isso significa em não arrecadação? Quer dizer, que você não... Em isenções de legislação municipal, a gente estima mais ou menos 120 a 150 milhões de reais entre IPTU, ISS e TBI. Tá, mas a revisão seria só para o IPTU agora? Não, nós vamos propor junto do ISS também. Mas no mesmo pacote, claro... Vão ser projetos separados, mas a questão é discutir isso. A gente vai mandar agora no mês de agosto, a gente falou lá atrás... tributária do município. Exatamente. A gente falou um pouco lá atrás que a gente estava combatendo a questão das despesas. E a gente foi bem sucedido, acho que a população entendeu, os vereadores entenderam. Agora nós vamos ter que obrigatoriamente atacar as injustiças do lado da receita. Porque o ajuste é destinado às duas pontas. Nós vamos ter que atacar. Já atacamos, estamos fazendo um grande trabalho, eu acredito, em termos de redução de despesa, e agora nós vamos ter que focar na questão da receita. Que nessa isenção que o senhor falou de 120... 120 e 150. Quanto é IPTU? O IPTU não é a maior parte, se eu não me engano, eu posso estar equivocado, mas se eu não me engano é 1/3 e 2/3 de ISS. E aí vocês têm ideia de que fecha que esse pacote que é agora em agosto, quando é que vai para a Câmara, aí essa tramitação? Isso é bem importante. A gente tem uma meta, apresentando para o prefeito já semana que vem, e até a terceira semana de agosto apresentar. A gente já quer... apresentar no Legislativo. Enviar. Para ter todos os trâmites de discussão legislativa, porque a gente tem um prazo curto, infelizmente, que até 29 de setembro tem que ser aprovado para valer para o ano que vem. Então a gente sabe que esse vai ser um debate intenso, difícil, mas a gente não vai se furtar. Aliás, o prefeito Marquesan e a nossa gestão não se furta de comprar as brigas necessárias. Coragem é que não falta. Como é que vocês vão? Porque a gente tem visto muito isso, vai para a Câmara, né? Quer dizer, a discussão na Câmara. Mas esse é um assunto que afeta eu, a Bruna, o senhor, quer dizer, todo mundo. Vocês estão pensando, tem uma estratégia aí para levar para a população, para a cidade, essa discussão do IPTU? Sim. Como é que vai ser isso? Porque é uma coisa que a gente não tem visto. Quer dizer, as coisas chegam na Câmara, aí aquela discussão modifica, não dá certo. Mas um tema como esse está passando... É um tema complicado. Claro que tem os... Tem OP, não sei se seria um instrumento OP. A gente já discutiu internamente, tem 3 alternativas que a gente quer envolver a população. Primeiro, obviamente, através da Câmara, uma audiência pública,
que é fundamental, por mais que a gente, nem todas as pessoas se mobilizem para uma Sim. audiência, mas é um instrumento importante, toda a população que quiser participar, pode participar na Câmara. Segunda questão é nas regiões do OP, nas plenárias do OP, do orçamento participativo, apresentar esses estudos e eventualmente discutir com os conselheiros que eles entendem, de repente, alguma sugestão de melhoria ou o entendimento da própria situação que para essas regiões periféricas, as regiões que mais humildes, obviamente isso não vai ter um impacto, vai ter um impacto mínimo, mas vai ter um impacto maior nas regiões mais valorizadas da cidade. E a terceira linha que a gente está adotando é uma consulta pública, via internet, até aplicativo, em que as pessoas possam discutir, eventualmente, até aonde eles gostariam de aplicar o IPTU. Não a pergunta se muda ou não muda. A pergunta se muda ou não muda, Uhum. a gente até pode questionar, fazer enquete, né? Mas a gente sabe que quem tem que definir isso são os vereadores, Tá. que são... Vocês têm medo que a população diga não quero. A gente sabe que é difícil a compreensão em função do contexto que está inserido. Agora, Ok. a gente está tentando fazer um convencimento das pessoas que não é possível que Porto Alegre seja a capital que há 25 anos, há mais tempo não autoriza a planta de valores, tem injustiças tributárias tremendas. 1/3 dos imóveis, são avaliados por menos de 50 mil reais. Quanto que é possível aumentar a arrecadação de IPTU com a mudança que vocês estão querendo fazer? Já fizeram essa conta? A gente fez a conta porque a gente sempre quer cuidar para não ter um viés arrecadatório. Mas, num contexto... Mas nesse caso é arrecadatório, né? Não, mas isso é uma discussão que nós vamos fazer com o prefeito. Uhum. Se nós quisermos que a conta seja zero, soma zero, alguns vão aumentar, outros vão diminuir. Tá. Claro que, se a gente comparar com outras capitais, Porto Alegre está muito atrasada em relação à arrecadação per capita de IPTU. Mas e quanto pode chegar? A gente estima que uma capacidade de absorção por parte do contribuinte de entre 30% a 50% em 3 anos. Tá. Em 3 anos, escalonado. Progressivo, tá. Progressivo. Claro que tem que ser diluído no tempo. Então a gente vai discutir como é que seria esse escalonamento com os vereadores também, para que isso seja absorvido da melhor maneira possível. Lembrando, imóveis que apagam, como eu vi hoje, R$ 26,00, R$ 28,00, R$ 58,00, R$ 110,00 de IPTU no ano, obviamente esses vão ter um impacto maior do que aquele que eu citei, que paga R$ 1.500 no ano. Legal. Bruna, mais alguma coisa? Estamos já no limite do tempo, limite. acho que Extra limite a gente do nosso guarda para horário. uma próxima e já fica o convite. Estou à disposição Assunto que sempre. tem. Claro. Super obrigada por ter vindo. Volte mais vezes. Sempre à disposição. A gente pode até agora mais perto aí, quando a proposta sair, voltar para dar uma esmiuçada. Essa Com coisa de certeza. IPTU vai Contamos ser com quente. a imprensa é fundamental Tá. para divulgar as notícias. Então tá bom, então só para resumir, a gente falou de parcelamento de salário de servidores, vai ter. De fornecedores. E IPTU proposta chega ao prefeito semana que vem. Gente, da redação fica por aqui. Muito obrigada, valeu secretário, valeu Bruno. Obrigada. Obrigado a todos.